a plena verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele fez nascer o sol sobre maus e bons, e fez cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham de casa, essa Santa Missa das 3 horas, aqui diretamente da Basílica, Menor Basílica, de Nossa Senhora da Piedade, do estado de Minas Gerais, que chega através das nossas formas de comunicação, tantas pessoas que nos acompanham. Também a vocês que estão aqui mais uma vez, nossa saudação carinhosa, um abraço fraterno da Mãe da Piedade, de acolhimento a cada um que reza conosco. Nós estamos caminhando no tempo da Quaresma e o convite sempre é de revisão de vida nesse tempo, de olhar cada vez mais para dentro do nosso coração e fazer também repassar, um checklist das coisas que a gente vem vivendo e melhorar naquilo que precisamos melhorar. Aliás, nós precisamos melhorar sempre mais em muitas coisas, sobretudo em relação a Deus, a nós mesmos e também ao próximo. E não é diferente hoje na palavra de Deus, celebrada e rezada no mundo inteiro, ofertada pela igreja, nessa primeira semana da Quaresma, sobretudo neste sábado, aonde Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos, também dirige a cada um de nós, porque nesse tempo, nesse dia, nesta hora, nós que somos batizados, somos os discípulos de Cristo, e por isso precisamos também aprender, ouvindo a sua palavra, a crescer naquilo que se chama ser cristão, naquilo que se chama experimentar o amor de Cristo na nossa vida e a partir desse amor ser transformado para também levar essa experiência a tantas outras pessoas que ainda não fizeram esse caminho, para que venham experimentar o amor de Deus nas suas vidas. É interessante porque o evangelista Mateus, a qual ouvimos hoje no Evangelho, nos oferta uma nova compreensão sobre o mandamento, que ultrapassa aquela barreira humana própria nossa que temos pelo nosso senso comum, pelo entendimento generalista, que muitas vezes não faz a gente aprofundar na vontade de Deus. Quando o evangelista retoma o comportamento daquele povo, daquele tempo, mas que é, interessantemente, muitas vezes o nosso próprio comportamento. Vós ouvistes o que foi dito, recorda Jesus no Evangelho: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa é a lógica do mundo. A gente ama quem nos ama e odeia aquele que nos odeia. Porque é assim, e é mais fácil a gente pensar dessa maneira. Eu amo aquele que me oferta o amor, mas aquele que me dá ódio, eu devolvo ódio. Haja vista que a gente tem até um ditado popular, né? Pagar na mesma moeda. Da maneira como a pessoa nos oferece, a gente devolve também. Mas é interessante porque a ótica de Jesus é um pouco diferente. E é justamente isso que faz ele ser diferente.
porque é Deus que está falando conosco. Eu, porém, disse Jesus, vos digo, amai os vossos inimigos. Aquele que quer ser cristão, aquele que quer experimentar o caminho do seguimento a Jesus, é chamado a vivenciar isso. Amar os inimigos. E é aqui que encontra o nosso problema. É aqui que encontra a pedra de tropeço do nosso caminhar. Amar quem nos ama é fácil. Aliás, é até prazeroso, nos dá alegria. Amar quem a gente gosta, não precisa nem pedir. Agora, amar os inimigos é uma exigência que muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar. Porque exige de nós uma renúncia de um sentimento, que é aquele sentimento de querer manter-se no mesmo lugar, sempre da mesma forma. E Jesus coloca essa nova leitura, essa nova maneira de interpretar a lei, desafiando a cada um de nós que queremos segui-lo a fazer isso, amar os inimigos. Parece contraditório, aqueles que nos querem mal, a gente amar. E é verdade, porque esta é a essência de Deus. Olhar além daquilo que as pessoas oferecem. Olhar além daquilo que a gente pode encontrar em primeiro lugar no encontro com o outro. E Jesus nos indica a maneira de fazer esse amor acontecer. Não é somente dizer que ama o inimigo, que a gente pode até falar isso. Até porque a gente é muito bom em falar as coisas, deixar palavras que expressem a nossa realidade. A gente pode dizer. Mas Jesus, no fundo, nos ensina que amar o inimigo é quando a gente tem a capacidade de rezar por aqueles que nos perseguem. Quando a gente é capaz de rezar, orar a Deus por aqueles que nos perseguem, por aqueles que vêm contra nós, que tramam, que muitas vezes nos levam a sentir-se tristes, amargurados, angustiados, porque recebemos uma palavra de calúnia, porque fomos apontados, julgados, porque muitas vezes os caminhos que eles nos colocaram e que a gente passou nos levou distante de Deus. Quando a gente é capaz de rezar por quem é nosso inimigo, nós estamos perdoando. É a medida do perdão, é a medida da superação, é a medida de Deus. Amar o inimigo é nesse sentido, da gente ser capaz de rezar por ele. E é verdade, toda vez que a gente é capaz de rezar por alguém que nos fez alguma coisa, significa que o amor é maior do que aquela raiva, do que aquele ódio que a gente sente. Significa que Deus está tomando mais conta dessa realidade do que nós mesmos. Porque pela nossa própria humanidade, pelas nossas próprias escolhas, nós preferimos sempre odiar. Porque o ódio inicialmente nos dá uma recompensa, nos dá uma sensação de justiça, e que muitas vezes não é verdade. Aliás, nunca é verdade. Porque toda vez que a gente aumenta o ataque ao outro, a gente se coloca no mesmo nível que ele, no nível de inferioridade. Mas quando nós somos capazes de ofertar para aquele que nos ataca, para aquele que vem contra nós, para aquele que muitas vezes nos oferta um caminho perverso, ruim, o amor, nós podemos fazer muito mais. Porque em algumas situações, meus irmãos e irmãs, e muitas delas, aliás, melhor dizendo, quem nos ataca, quem nos fere, quem faz com que a gente se sinta perseguido, são aqueles que a gente mais ama. São aqueles que estão ao nosso redor, as pessoas que conhecem e nos conhecem perfeitamente, e usa justamente essa capacidade de nos conhecer para nos ferir e magoar. Por isso que Jesus é muito sábio, como Deus que é, nos ensinando a entender a lógica que Ele nos oferece. Rezar por aqueles que nos causam dificuldades. Porque muitas vezes aqueles que nos perseguem, só tem nós para rezar por eles. Muitas vezes aqueles que vêm contra nós por um defeito de personalidade, por uma escolha equivocada, por não ter um equilíbrio emocional,
e derrama muitas vezes aquele bálsamo, mas não um bálsamo que cura, mas um bálsamo que inicialmente parece ser uma coisa e se transforma depois em um ácido. E aí a gente machuca o nosso coração. Mas muitas vezes somos nós a única pessoa na vida do outro que nos machucou, que podemos rezar por ele. Porque esses estão ao nosso redor. Porque Jesus ainda explica aquilo que estamos dizendo. Ora, amar as pessoas que nos amam é fácil, e de fato é, como disse. Saudar, ter boas relações, todo mundo pode fazer isso. Agora, ser capaz de, num caminho de perfeição, ser capaz, num caminho de aproximar-se cada vez mais de Deus, a gente perdoar quem vem contra nós, é sinal de que Deus está agindo no nosso coração, purificando. Recordemos de Jesus, no alto da cruz, no momento em que ele via ali, aos seus pés, aquelas mesmas pessoas que o bateram, blasfemaram, não o aceitaram, caluniaram, disseram palavras contra o próprio Deus. E qual foi a resposta dele na cruz? Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquele que persegue, aquele que tem ódio contra nós, via de regra, nos persegue, porque não sabe o que está fazendo. Está sendo movido por alguma outra coisa. Está sendo movido justamente por uma força que não é de Deus, que não é amorosa, que não é capaz de ajudá-lo a compreender o quanto o amor é transformador. Mas a gente só é capaz de rezar pelos nossos inimigos quando a gente se sente amado. A pessoa que não é amada, a pessoa que não é capaz de se amar e se sentir amado, ela não é capaz de dar amor, até porque ninguém é capaz de dar aquilo que não tem. E muitas vezes, se você busca na história dessa pessoa, ela é muito mais rejeitada, muito mais colocada ao lado, muito mais esquecida em muitos momentos, em muitas situações. Por isso ela precisa, muitas vezes, ofertar o que tem. A perseguição, o ódio, a raiva, para ser pelo menos percebida em algum contexto. A leitura do Deuteronômio vai nessa linha. Quando fala que Deus deixou para nós os mandamentos, os estatutos, os decretos, para que a gente possa viver, porque escolhemos a Deus. E todas as vezes que nós escolhemos a Deus, nós escolhemos tudo aquilo que Deus pede de nós. Não podemos escolher Deus parcialmente, só quando nos interessa, só quando convém, porque a maioria de nós fazemos assim. Quando precisamos de Deus, quando necessitamos da sua presença, nos aproximamos dele, fazemos sacrifícios, oferecemos as nossas penitências, fazemos coisas até mirabolantes para pedir a Deus uma coisa que tanto precisamos. Mas quando Deus nos dá, quando é o ordinário da vida, o cotidiano, que muitas vezes a gente não precisa que Deus intervenha de uma maneira forte, ou que Deus oferte a nós alguma coisa que tanto precisamos, nós muitas vezes colocamos Deus em segunda opção, segundo plano. Quando der, nós oferecemos a Deus um caminho de aproximar-se dele. Quando der, eu vou até Deus. Quando der. Por isso, as leis, os estatutos de Deus, diz o Deuteronômio, é para nos ajudar cada vez mais a se manter no caminho do Senhor, para não se perder diante das possibilidades que o mundo nos oferece. E olha, gente, sabemos bem o tanto de possibilidades que a gente tem, que é prazerosa, que é mais rápida, que a gente consegue burlar, que a gente consegue dar um jeitinho brasileiro, ajeitando aqui e ali. E muitas vezes essas escolhas que fazemos são totalmente diferentes daquelas que Deus pede de nós. Quantas vezes a gente escolhe coisas que não convêm a Deus? Quantas vezes nós escolhemos coisas que não são de Deus? Por isso nos afasta da perfeição dele. Por esse motivo nos coloca num caminho contrário à sua vontade. E todas as vezes que nós perdemos o caminho de Deus, não o seguimos, não fazemos um caminho de aproximação com o Senhor, todas as vezes que nós escolhemos mais a nós,
mais as nossas vontades, escolhemos muito mais nos tornar deuses de nós mesmos, mais distante do verdadeiro e único Deus nós estaremos. Por isso é o convite nessa quaresma, da gente fazer esse caminho, de olhar a nossa vida, de olhar as nossas escolhas, mas não mudar por 40 dias só. Não mudar porque a gente precisa chegar até a Páscoa fazendo uma penitência forte. Mas a mudança verdadeira precisa reverberar, dar continuidade ao percurso da nossa fé. Não adianta mudar por um tempo. Não adianta escolher Deus só quando convém. É preciso que cada um de nós o assuma verdadeiramente, como recordou o autor do livro do Deuteronômio. Tu escolhestes hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguires os seus caminhos, guardar seus preceitos, mandamentos e decretos. Escolher Deus significa isso. A gente querer seguir com Ele, dar os passos que a gente precisa dar com Ele. Não estou dizendo que a gente vai dar conta com facilidade, porque não dá. Nós somos humanos, temos nossas limitações, temos nossas dificuldades, e a gente sabe que a vida da gente é um estica e puxa. Ora a gente dá conta, ora a gente não dá. Tem dias que a gente dá 3 passos para frente, seguro. Tem dias que a gente volta 4. Porque a vida da gente é assim. Tem dia que a gente tem uma fé cheia, restabelecida, uma fé plena, uma convicção da presença e ação de Deus. No outro, a gente acorda parecendo que Deus não existe, que a gente está sozinho. Porque essa é a nossa realidade humana. É a realidade justamente das nossas escolhas que muitas vezes deixam esse vazio, esse buraco, que só Ele é capaz de preencher. Mas todas as vezes que nós, ouvindo a Sua palavra, aprendendo com Jesus da maneira como a gente pode fazer esse caminho, de querer chegar sempre mais àquilo que nos desafia, mais ainda seremos capazes, porque Ele nos prometeu. Eu gosto muito dessa passagem, quando Ele diz, ao final do caminho com os discípulos, os abençoando: eu estarei convosco todos os dias. Por isso a gente consegue, se a gente quiser. Se a gente quiser, nós conseguimos, porque Ele está todos os dias conosco. E por estar todos os dias conosco, nos convida a tentar. Não é fácil, mas a gente pode tentar. E é isso que Deus quer ver de nós, nosso progresso, nosso desejo de ser melhor, nosso desejo de amar mais, de perdoar mais, inclusive os nossos inimigos, aqueles que nos desafiam, aqueles que muitas vezes nos colocam em dificuldade, que podem ser os nossos mais próximos, como também aqueles que não são tão próximos. Esses também precisam da nossa oração. Por isso o convite de hoje, desta missa, e sobretudo para a nossa vida, é que a gente reze muito mais por aqueles que nos afligem e que nos perseguem. Por mais difícil que seja, façamos esse esforço de recordar essas pessoas, colocar nas mãos de Deus e pedir: Senhor, toca o coração daquele, entra na vida daquela pessoa, modifique o modo de pensar, o modo de sentir, faça com que ela se abra à sua vontade e perceba que ser amado por ti, ser amado por Deus, vale mais do que ouro e prata, a ponto da gente fazer um caminho, como recorda e assim conclui o salmo de hoje: feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Progresso é que Deus quer de nós, pouco a pouco, sem parar, sem desanimar. E quando precisar parar, não é para ficar parado, é para descansar, ganhar fôlego para seguir nesse caminho de progresso, buscando cada vez mais a Deus. Que Ele nos ajude, abençoe, Ele que conhece o nosso coração, nossa vida, e transforme cada um de nós em homens e mulheres mais renovados diante dEle. Amém. No instante de silêncio, peçamos que Deus transforme a nossa vida, o nosso coração, por meio dessa palavra, e que ela, caindo na nossa vida, possa produzir um fruto bom para ofertar a Ele.
Queridos irmãos,